Bom, eu vou apresentar aqui hoje uma compilação aqui de uma investigação que eu venho me interessando sobre o tema a respeito de probabilidade, que começou já logo que eu terminei o doutorado, quando eu fui fazer um pós-doc na USP com o Marcelo Finger, que ele trabalha com SAT probabilístico. Então, eu começo ali meu interesse pela probabilidade e aí, nessa mesma toada, eu começo a entrar em contato com a probabilidade pelos teoremas de trivialização de David Lewis, né? Então, eu começo a investigar essa questão e perceber que o resultado de trivialização do Lewis, ele está fortemente ligado com o poder expressivo da negação, a negação que é muito forte dentro do sistema. Então eu já começo a questionar essa questão e fazer uma relação, né, uma pergunta, será que se eu troco a lógica de base, eu não consigo então evitar pelo menos aquele argumento do Lewis, né? Então eu começo aí o meu interesse pela probabilidade. E aí, nessa época, eu estava ainda trabalhando na faculdade, na Federal do ABC, no departamento de filosofia, não é bem departamento, mas era lá na área da filosofia. E aí, quando eu mudo para a Unicamp, eu entro no departamento, que também não é departamento, em engenharia aqui na Faculdade de Tecnologia, e eu entro para trabalhar com estatística. Então aí estreita mais meu interesse pela probabilidade, para tentar conectar ali essa relação, né, de relacionar lógica e probabilidade. E nesse meio tempo, trabalhando com essa ideia de será que se eu troco a lógica de base eu consigo uma outra noção de medida, então eu começo a publicar, trabalhar em cima da axiomática de Kolmogorov, né, que é essa que eu vou apresentar aqui hoje, e estender essa axiomática para uma versão paraconsistente, né? Então eu começo aí o meu interesse. E nesse trabalho, nessa investigação, eu entro em contato com os trabalhos do Fitelson e do Hayek, onde eles mostram uma série de problemas filosóficos, né, envolvendo o conceito de probabilidade condicional. Então, essa primeira parte que eu vou mostrar aqui nessa apresentação são essas dificuldades filosóficas que a gente encontra dentro da filosofia da probabilidade na axiomática de Kolmogorov. E nesse paper, o Hayek e o Fitelson, eles sugerem, né, que se dê mais atenção à axiomática do Popper, porque ela já foi desenvolvida com uma intenção de evitar certos paradoxos que aparecem na teoria de probabilidade do Kolmogorov. Então, essa aí mais ou menos é a história aqui do meu interesse aí entre a teoria de probabilidade, porque é que eu faço essa ponte aí entre Kolmogorov e Popper. Então eu vou mostrar aí nessa segunda parte as motivações, né, para estar trabalhando com essa axiomática do Popper e como que ele propõe esse cálculo e como que ele evita essas dificuldades aí que a gente encontra na teoria de probabilidade de Kolmogorov. Então, eu vou apresentar então aqui esses resultados limitativos, né, que a gente encontra aí, esses problemas filosóficos dentro da axiomática de Kolmogorov. E aí eu vou estender a definição do Popper e aquela mesma questão que eu tinha colocado, né, se eu trocar a lógica de base de uma teoria de probabilidade
clássica e estender ela para uma paraconsistente, qual é o ganho, né? Então isso a gente publicou, eu e Walter, nós publicamos 2 artigos nessa direção. E agora, uma questão que tinha ficado era a seguinte, né? A gente muda a lógica, tem uma nova teoria de probabilidade, mas qual é o ganho que se tem, né, trocando uma lógica paraconsistente? Se eu pego a lógica paraconsistente X ou a lógica paraconsistente Y, que diferença tem isso em termos de medida? Aonde a gente vê? Então, a princípio, era difícil de perceber essa distinção. E agora, no trabalho que a gente submeteu agora no livro em homenagem à Carolina, né, não sabemos se vai ser aceito ainda, a gente desenvolve um outro sistema e lá a gente começa a perceber aonde aparece a diferença entre trocar por uma lógica paraconsistente X e por uma paraconsistente Y. E isso se dá no campo da aplicação, porque eu não vou falar disso aqui, mas só para contextualizar. Dependendo da lógica paraconsistente que a gente trabalha, novas versões do teorema de Bayes eles vão aparecendo. E aí o teorema de Bayes é onde a gente consegue aplicação estatística. Então o que a gente percebe tendo, sei lá, na lógica CI que a gente trabalha, tem 2 versões do teorema de Bayes. Nessa lógica que a gente apresenta, LET-F, aparecem 4 versões do teorema de Bayes, ou seja, o rol de aplicações ele se amplia à medida que a gente muda a lógica paraconsistente. Então isso daí precisa ser melhor investigado, a gente está agora trabalhando em cima dessa questão, né? Mas basicamente é isso que a gente consegue. E uma outra linha de investigação é estender a axiomática de Popper, né? Trocar a lógica de base da axiomática de Popper por uma lógica paraconsistente e também analisar aí os ganhos dessa troca. Então, basicamente, o que eu tenho trabalhado é nessa área aqui. E aqui eu vou apresentar, não vou entrar em detalhes a respeito dessa extensão dessas axiomáticas para uma versão paraconsistente, mas eu vou apresentar aqui na versão da axiomática do Popper um termo que ele aparece, porque o Popper quer uma abordagem autônoma de probabilidade, no sentido em que ele não quer fazer nenhum apelo semântico para o cálculo de probabilidade, quando ele está relacionando lógica e probabilidade, porque a intenção do Popper é ter uma teoria mais geral que dê conta de explicar tanto que generalize tanto a axiomática de probabilidade como o Kolmogorov, quanto a lógica clássica. Então ele quer uma extensão ali, uma generalização comum, e é essa apresentação que ele propõe ali no livro dele, a lógica da pesquisa científica, que aparece no apêndice. O apêndice, falando de probabilidade, quase que é maior do que o livro falando sobre o falsificacionismo, né? Então, e ele tem ali uma pretensão, né, de falar da lógica, então ele não quer nenhum aparato semântico. Ele usa esse termo aqui, que ele chama de probabilidade P anormal. Então eu vou focar um pouco nesse conceito, e é por aqui que a gente vê uma relação, consegue perceber uma proximidade de Popper, né, e a paraconsistência em algum sentido. Então eu vou restringir minha apresentação aqui, falando desses problemas, mas sem entrar em muito detalhe, tá bem? Então, para começar, a axiomática de Kolmogorov, ela é apresentada aqui por 3 axiomas. A axiomática, ela parte de uma função de probabilidade, olhando em termos de função, uma função
unária ali de uma entrada, e ele trabalha com esses 3 axiomas, ou seja, um evento recebe valores dentro do intervalo 0,1, né? O ômega é o espaço amostral, ou seja, dentro de um experimento aleatório, a gente consegue gerar um conjunto ali, que é o conjunto que poderia chamar de conjunto universo, e a probabilidade do espaço amostral é 1, e a aditividade finita, né? A probabilidade da união é a soma, probabilidade da soma, menos a probabilidade da interseção. Então, com esses 3 axiomas aqui, a gente consegue dar conta do que se entende por probabilidade, certo? E dentro da teoria de Kolmogorov, a probabilidade condicional, que aqui já envolve dois eventos, né? Em termos de função, uma função de 2 entradas, ela é dada por essa relação aí, da interseção dividido pela probabilidade de B. Nesse caso aqui, com a restrição de que a probabilidade de B não pode ser 0. Eu posso dividir por 0. Tá? Então, a ideia da probabilidade condicional é que novas informações, ela modifica pode modificar ali, olhando uma interpretação mais subjetiva, a aposta que eu tenho na probabilidade de A. Né? Então, a probabilidade de A, dada uma nova informação, ela pode modificar ou não. Tá? Então, basicamente, exemplificando aqui, no lançamento de um dado, a probabilidade de sair o número 5 é 1/6, né? É uma possibilidade em 6. O espaço amostral ali, no caso, são as 6 possibilidades que a gente tem ali no lançamento, quais são todas as possibilidades que podem estar saindo. Na probabilidade condicional, a gente coloca a seguinte restrição, né? Qual a probabilidade de sair 5 com uma nova informação, sabendo que saiu um número ímpar. Essa nova informação faz com que a gente elimine as possibilidades ali de sair um número par. Eu já sei de antemão que não foi um número par que saiu. Então, a probabilidade condicional faz isso, de certa forma. Ela enxuga o espaço amostral, o tamanho do espaço amostral. E aí a gente consegue computar aí a probabilidade de A dado B. Tá? Matematicamente, a gente usa essa fórmula aqui, a probabilidade de A inter B, para eliminar esses casos aqui do espaço amostral que eventualmente não interessa, certo? Bom, por que eu estou falando disso? Porque naturalmente, a partir da definição da probabilidade condicional, a gente tem essa formulação aqui, como calcular a probabilidade da interseção, que só modificar ali a fórmula da probabilidade condicional. E nessa formulação a gente percebe aqui uma ideia de processo, né? A probabilidade de acontecer a conjunção, de acontecer A e acontecer B. Isso daí a gente calcula dessa maneira, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, sabendo o que aconteceu com A, ou seja, conhecendo a probabilidade de A. Okay? Então, a partir dessa leitura, a gente consegue extrair dali a ideia de quando 2 eventos são independentes ou quando são dependentes. E aí o exemplo clássico que a gente trabalha é a retirada de bolas de urna, né? A primeira retirada, e na segunda retirada é que a gente vai observar se tem dependência ou não. Isso vai depender se eu devolvo ou não a bola na urna. Então, quando eu não devolvo a bola na urna, a retirada da primeira bola vai influenciar na probabilidade da retirada da segunda bola, porque vai depender do que saiu antes. Então, se eu tenho uma urna com 3 bolas, 2 brancas e uma preta, a probabilidade de sair preta é 1/3.
Se eu retirei a bola preta, a probabilidade de sair preta no segundo lançamento é zero. Tá? Então isso modifica, se eu tivesse tirado uma branca, passava a ser 50%. Ok? Então o conceito de eventos independentes, ele aparece aqui na teoria de probabilidade, e a gente tem essa definição aqui, a probabilidade. Dois eventos vão ser independentes quando a probabilidade da conjunção for exatamente o produto de probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Porque está significando o que naquela formulação? A probabilidade de B dado A não influenciou na probabilidade de B. Acaba sendo exatamente a probabilidade de B, o que mostra que A e B são independentes. Então, nesse cálculo aqui, a gente tem o conceito de quando dois eventos são independentes. Então, matematicamente falando, se reduz a essa checagem aqui. Eu faço essa conta e verifico quando dois eventos são independentes. Bom, aqui começa as questões filosóficas por trás do conceito de probabilidade. Porque quando a gente fala a noção de eventos independentes, a primeira coisa que vem, que tipo de independência a gente está falando? Estou me referindo. No caso aqui, usando a terminologia do Hayek, do Peterson e do Hayek, é independência probabilística que a gente está falando. E aí a gente tem a crítica, porque não vai ser uma independência causal, por exemplo. Porque, olhando aqui na fórmula, a gente já percebe probabilidade da interseção sendo produto, o produto é comutativo. Só que quando a gente pensa numa independência causal, se A causa B, não necessariamente B causa A. Né? Então, não tem essa simetria aí, não tem essa relação. Então já começa, essa é uma primeira dificuldade com esse conceito. E com as outras noções de independência também. E com a fórmula aqui, também a gente vai ter algumas dificuldades quando a gente coloca a restrição de que a probabilidade de B não pode ser zero. Porque o que a gente está fazendo? A gente está relacionando dois conceitos, e entendendo isso em termos de função, a gente percebe que o que acontece aqui é que a gente não tem uma função total, ou seja, ela não envolve todos os eventos, né? Não relaciona todos os eventos possíveis aí. Então isso também vai trazer dificuldades filosóficas com relação à própria definição aqui de probabilidade condicional, porque existem, a gente já foi comentado ontem na fala do Walter e do Júlio, que existem eventos que não são eventos impossíveis, mas eles têm probabilidade zero, né? Então, quando a gente contextualiza isso em exemplos, a gente vê algumas dificuldades de questões que deveriam ser tratadas e a gente não consegue, justamente por causa dessa restrição, ou seja, por não se tratar de uma função total. Tá? Então, esses daqui são alguns problemas que a gente consegue elencar aqui, relacionando a questão da probabilidade, né, na teoria de Kolmogorov. E tem outros problemas também, né? Colocando a restrição, a gente consegue mostrar o paradoxo de Borel-Kolmogorov, tá? Mas olhando aqui mais na relação entre lógica e probabilidade, algumas intuições que a gente espera de probabilidade condicional, por exemplo, a probabilidade de A dado A, é bastante intuitivo que isso seja igual a 1, né? A mesma coisa, a probabilidade de A dado não A é zero. São intuições que a gente espera do conceito de probabilidade, da probabilidade condicional. E se B deduz A, então a probabilidade de A dado B deveria também ser 1.
Só que quando a gente olha para Kolmogorov, essas intuições elas não são atendidas para todos os eventos. Quando, por exemplo, no primeiro caso, probabilidade de A dado A, se o A for receber probabilidade igual a 0, não está definido. Então, não tem, esse caso não é trabalhado. Assim como no caso, no segundo exemplo ali, se o A for verdadeiro, a probabilidade de não A é o complemento, é 0, também não conseguiria deduzir que a probabilidade de A dado não A seria 0. Então a gente tem essas dificuldades aí com relação à restrição colocada na formulação da definição de probabilidade condicional. E com relação ao conceito de independência que a gente consegue extrair da fórmula, também a gente tem um impasse aqui quando a gente olha para os casos extremos, porque é bastante natural imaginar que A seja dependente de A, né? Só que quando a gente olha a expressão matemática dada, que a probabilidade da conjunção é o produto, e quando A recebe valor 0 ou recebe valor 1, a gente tem o quê? Na lógica clássica, A é equivalente a A e A, então a probabilidade de A é igual à probabilidade da conjunção, e aí se eu pegar as partes, né, probabilidade de A sendo 1 ou 0, 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 dá 0, colapsa ali com a probabilidade de A, o que mostra que, pela definição, que A é independente de A. Tá? Então, essa é uma situação também paradoxal aqui, que a gente extrai exatamente do conceito de independência que aparece na probabilidade aqui, na definição de probabilidade condicional de Kolmogorov. Tá? E aí que o Fitelson, né, quando eles mostram esses problemas, eles sugerem aqui no artigo deles, nessa passagem. O artigo é de 2017, mas eu entrei em contato com esse artigo muito antes, que demorou bastante para sair. Fiquei surpresa quando descobri que era de 2017, eu já estava lendo desde 2014. Você achou que só os nossos demoravam, né? Eu achava que fosse bem mais antigo. Assim, né? E aí, o artigo é de 2017, mas você já estava online desde 2014. Muitos anos antes. Aí agora que fui verificar a referência, já está de 2017. Tá? Esse é só um detalhe. Então aqui é onde eles colocam esses problemas aqui acerca da probabilidade condicional e propõem aqui usar a axiomática de Popper, e que essa axiomática ela evita pelo menos esses paradoxos aí, esses conflitos que aparecem no Kolmogorov. Então, nosso interesse em trabalhar com isso era porque quando a gente fez a extensão, o primeiro artigo que nós publicamos de teoria de probabilidade para consistente, nós estendemos o cálculo de Kolmogorov e o conceito de probabilidade condicional é exatamente o mesmo porque ele é totalmente positivo. Então, nós herdamos todas essas críticas no nosso cálculo. Então, aí o interesse de trabalhar estender a teoria de Popper para tentar não sofrer das mesmas críticas. Então, essa é a ideia. Então, agora eu vou apresentar o trabalho do Popper, e só para contar uma historinha aqui, a primeira vez que eu percebi que Popper trabalhava com probabilidade foi antes desse contato com o artigo do Fitelson e do Hayek, foi estudando os resultados de trivialização do Lewis, que lá, como o Walter apresentou ontem, já aparece a lei de excesso do Popper.
E para mim, Popper estava sempre associado à filosofia da ciência e falsificacionismo, não probabilidade. Então, para mim já foi uma primeira surpresa, né? E aí quando aparece aqui essa referência, falando de novo da probabilidade do Popper, aí eu pensei, nossa, ele deve ter trabalhado mesmo, né, mais profundamente no desenvolvimento desse cálculo. E aí que foi que eu começo a entrar em contato, a estudar um pouco mais a teoria de probabilidade do Popper. E qual que é a diferença, primeira diferença aqui de abordagem entre o Popper e o Kolmogorov? O Kolmogorov, ele tem um tratamento conjuntista, a gente entende lá, a gente pode fazer uma leitura do espaço amostral como conjunto do universo, né, e os eventos são subconjuntos desse universo. E aí então tem uma interpretação bem matemática mesmo, né, conjuntista, para entender a leitura da probabilidade. Então está associada aí com essa álgebra de Boole aqui. O Popper, ele vai atribuir, ele vai mais na linha do Carnap e do Keynes, probabilidade não para conjuntos ou para eventos, ele vai atribuir para sentenças da lógica. Porque o interesse dele é conectar lógica e probabilidade. Qual a relação que existe entre lógica e probabilidade? Aí, atribuindo diretamente às sentenças, esse estreitamento, essa conexão, ela se dá de forma mais natural. Opa. Entendi isso aí, Paulo. Porque se é uma lógica sobre o universo finito, sobre o universo inumerável, eu diria que a palavra natural aí é muito natural. Se o conjunto sobre o qual você está fazendo probabilidade aumenta, aí precisa saber direito qual é o seu universo, qual é a cardinalidade do seu conjunto, qual é a ordem da sua lógica. As sentenças são inumeráveis. Ah, bom, aí é natural. Uhum. Então, tem essa relação aqui. Só um detalhe, só um comentário. Você está vendo uma diferença importante de um enfoque chamado epistêmico da probabilidade contra o outro que é, sei lá, como a gente pode chamar, não sei, conjuntista e tal. Um é Aleph0, outro é Aleph1. Então, mas aí é que está toda a bagunça. Mas isso acontece um problema gravíssimo. Aquela questão da propriedade da aditividade infinita ou aditividade inumerável e tal, já muda tudo de figura. Né? Uma aditividade infinita, outra é inumerável, e o próprio Definetti achava que não precisava numerável de jeito nenhum, bastava finito. Que é o único pedaço da... Você não concorda? Isso. Que ninguém concorda. Fora, não temos definitianos ainda. Então, mas assim, para a questão da probabilidade vista com lógica, ou chamada epistêmica e tal, a outra tem um nome, não é atuarial, tem um nome, tem um apelido. Mas enfim, da probabilidade vista como epistêmica em cima de sentenças lógicas e tal, é que a finita funciona bem. Aí você pode trabalhar com lógica da primeira ordem, você pode trabalhar com também. E tudo é natural. Essa sentença não tem problema. Desculpe, Walter, por que Aleph1? Não, porque é o seguinte, se eles trabalham com conjuntos, eles são não enumeráveis. Né? Você faz probabilidade de Kolmogorov, uma teoria matemática de conjuntos. Então você tem quantos conjuntos à sua disposição? Aleph1 conjunto, pelo menos. Né? Como é que você sabe? 2 elevado ao Aleph0. Supõe-se. Sabe que é Aleph1? Não, ninguém sabe que é Aleph1. Os matemáticos acham que é muito natural. Os matemáticos acham que é muito natural ser Aleph1. Chamar de Aleph1, 2 elevado ao Aleph0. Mas não tem problema, pode fazer teoria de probabilidade com reais também, não tem problema nenhum. Não, está objetando que ele acha que tem É contínuo, é o contínuo. Não, só não está me entendendo. mas
gente tem uma diferença, seja Aleph 1 ou o que quer que seja, depois elevado a Aleph 0, ele não é Aleph 0. Claro. É isso, tá bom? Então, essa é a primeira diferença aqui entre Popper e Kolmogorov. Um atribui a probabilidade a conjuntos, né, a eventos, enquanto o Popper vai seguir na linha do Carnap atribuindo as sentenças da lógica. Lógica aqui, eu estou falando lógica clássica, tá? Lógica proposicional. E aí, só para unificar os termos, né? A gente fala na teoria de Kolmogorov, probabilidade incondicional para a função de uma entrada e condicional de duas entradas, envolvendo dois eventos. Aqui a gente chama probabilidade absoluta, a de uma entrada, na terminologia do Popper, e a relativa, a de duas entradas. E aí a notação que ele usa é com a vírgula, e o Kolmogorov usa a barra para falar de probabilidade condicional. E uma segunda diferença entre Popper e Kolmogorov é que Kolmogorov ele começa da probabilidade absoluta e define a probabilidade condicional. O Popper faz o contrário. Ele começa o cálculo dele, a desenvolver o cálculo com a probabilidade relativa, a probabilidade condicional, e define a probabilidade absoluta em termos da probabilidade condicional. Da seguinte maneira: a probabilidade de A dado B, aqui no caso você troca o B por uma tautologia da lógica clássica, e aí então a gente está falando da probabilidade absoluta de A apenas, tá? Então, essa é a outra diferença aqui na abordagem dos dois. Mas, para entender essa relação entre Kolmogorov e Popper, ver que Kolmogorov é um caso particular do Popper é fácil, tá? Mas, para compreender melhor o cálculo do Popper, eu acho que é mais interessante a gente fazer também uma ponte entre Carnap e Popper, porque a diferença dos dois, de Carnap e Popper, é que o Carnap ele apela para a semântica da lógica para poder expressar os seus axiomas. Então fica bastante natural interpretar e perceber a relação da probabilidade e a lógica. Já o Popper, ele, como ele quer uma teoria que generalize tanto a lógica quanto a teoria de probabilidade de Kolmogorov, ele vai precisar de um cálculo que ele chama um cálculo autônomo, que não faça referência à semântica. Então, no cálculo dele, não pode ter nenhum aspecto semântico ali nítido, tá? E é por isso que ele vai usar aquele termo de quando que uma sentença ela é anormal, tá? P anormal. Só que no fundo, que é o que eu vou mostrar aqui, atrás desse conceito, ele esconde toda a intuição semântica do cálculo dele, que aí a gente consegue perceber isso comparando com a axiomática do Carnap. Então é isso que eu vou tentar mostrar aqui. E é possível desenvolver o cálculo fazendo a restrição na probabilidade condicional com o Top, tem uma versão, né, do cálculo de probabilidade do Popper em termos absolutos, ou seja, começando de uma função unária. Então eu vou começar o desenvolvimento ao contrário, embora a axiomática do Popper tenha sido apresentada originalmente diretamente da probabilidade condicional. Eu vou chegar nela mais para frente, só para a gente ter um pouco mais de intuição aí a respeito da probabilidade do Popper. Então, o Carnap, em 1950, ele apresenta o cálculo dele e é inspirado em Kolmogorov. Então, é uma salada toda aqui de cálculos. E a axiomática dele
ele apresenta esses 4 axiomas e também, né, uma função que vai no intervalo 0, 1. Então, a probabilidade de uma sentença, ela recebe valores dentro do intervalo 0, 1, maior ou igual que 0, né, tem que ser positiva. Aqui, o espaço amostral do Kolmogorov, ele está associado com as tautologias da lógica. Então, a probabilidade de negação de uma contradição, né, de uma tautologia, vai ser 1, aqui no cálculo do Carnap. E aí tem esses outros 2 axiomas aqui, envolvendo o AK3, é basicamente a aditividade finita, e aqui ele coloca em termos de lógica A e B, essa conjunção sendo logicamente falsa, ou seja, em conjunto as duas atuam como se fosse um bóton da lógica, tá? Isso daí, o bóton, conjunto está relacionado com o conjunto vazio, então a probabilidade é igual a 0. Então a aditividade finita fica, probabilidade de A ou B é apenas a soma, não preciso retirar a probabilidade da interseção, porque a interseção é 0. Tá? Então, tem essa primeira relação aqui. E o 4º axioma, como eu estou falando de lógica, 2 eventos, 2 sentenças equivalentes, elas recebem a mesma medida, tá? Tem o mesmo valor de probabilidade aqui. Então, esses são os 4 axiomas e fica fácil ver aqui que está bastante relacionado com a axiomática do Kolmogorov. E a gente consegue, é possível demonstrar que essa função de probabilidade, quando ela se restringe aos casos extremos, ou seja, a 0 a 1, essa função de probabilidade é uma valoração da lógica clássica. Ou seja, a valoração da lógica clássica é vista como uma função de probabilidade degenerada, um caso particular da probabilidade. E a gente consegue demonstrar isso aqui, esse resultado. O Leblanc demonstra nesse artigo o Null Probability Semantics. Tá? E agora, a definição do Popper, da probabilidade unária, aqui, absoluta. Perdão, não quer saber o que Leblanc demonstra e é exatamente o que você falou, então? O que que coincide com a lógica clássica no caso do 0, 1. Isso, é a valoração da lógica clássica quando você restringe ali, dá a valoração. Ou seja, essa é a ideia de que a noção assim, intuitiva que muita gente tem é que probabilidade generaliza a semântica. Isso. Né? É uma semântica mais geral, maior. A ideia. E aqui a tendência aqui da época era sempre, né, mesmo o Adams ele coloca, né, que a lógica, a teoria de probabilidade pressupõe a lógica clássica. Né? E esse tipo de resultado aqui reforça isso que o Adams fala. Só que aí o que a gente mostra é o seguinte, que não é necessário. Porque se a gente muda a lógica, a gente consegue um resultado análogo, associando porque se eu mudo a lógica, eu tenho uma outra noção de medida, e essa nova noção de medida está conectada com a valoração da lógica clássica. E é esse o resultado que a gente mostra nos nossos artigos ali, estabelecendo essa semântica probabilística ali para a lógica, uma lógica não clássica no caso. Tá? Então, voltando aqui para a axiomática do Popper, os axiomas da lógica, da axiomática dele, da teoria de probabilidade, diferente da do Carnap, não faz nenhuma menção aqui a conceito semântico, só que ele precisa de mais axiomas. Ele vai precisar de 6 axiomas aqui para descrever o cálculo. Os 2 primeiros são exatamente os mesmos do Carnap. O terceiro axioma, que substitui ali a aditividade finita, é uma versão
né, do teorema da probabilidade total. Aqui a gente pode escrever esse axioma, então ele aparece nessa formulação, e aí ele precisa da comutatividade e da associatividade aqui, a probabilidade da conjunção comuta e se associa também bem com relação à probabilidade. A probabilidade de A é menor ou igual à probabilidade de A e A. Isso daqui, com essas propriedades aqui, a gente consegue verificar que a lógica, os axiomas de Kolmogorov podem ser demonstrados aí como caso particular dessa axiomática. Aqui a versão aqui, né, a probabilidade absoluta, tá? Mas o Popper ele define a probabilidade condicional. Então, essa daqui é um caso particular já da definição mais geral vinda da probabilidade condicional, esses axiomas aqui. Perdão, isso aqui não é equivalente ao de Carnot, então? Ele é equivalente, só que a diferença é que aqui ele não faz menção a noções semânticas da lógica, é completamente abstrato. Porque é o objetivo dele, ter uma teoria mais geral para poder ser uma generalização comum, tanto da probabilidade de Kolmogorov quanto da lógica. E aí, para isso, ele não poderia usar as noções semânticas da lógica. Essa que é a... Poderia ter uma versão sintática do Carnot, mudando o equivalente. Exato. E aí, essa é uma versão sintática, e só que ele trabalha ali com essa noção aí de sentença anormal. Ele vai precisar, ou seja, ele esconde aspectos semânticos, vamos dizer assim, atrás desse conceito. E aí ele define o cálculo dele, é isso que ele vai fazer. Mas o Popper começa a trabalhar com probabilidade antes do Carnot, acredito, né? Porque ele começa mais ou menos simultaneamente a Kolmogorov, os dois, e ele cita no livro dele, na Lógica da Pesquisa Científica, que quando ele começou a desenvolver, embora ele comece a publicar 2 anos depois, ele não tinha entrado, não conhecia o trabalho do Kolmogorov. Foi conhecer depois, e aí depois começaram os debates, mas ele vai desenvolvendo mais lentamente. E o Kolmogorov acaba tendo mais sucesso, porque é um cálculo mais simples e tem aplicação, caiu no gosto dos matemáticos, né, dos estatísticos, então tem tido mais sucesso entre os matemáticos. É uma teoria matemática que não fala de teoria matemática, é uma teoria como teoria de grupos. Enquanto o Popper está interessado com questões da relação com a lógica. Aí não, peraí, certo? Se não formaliza o que você for fazer, ele tem que estender naturalmente uma teoria da medida, como a gente fala, a teoria da medida em matemática. Ele tem que te dar uma teoria da medida no contínuo. Senão o pessoal não vai usar, porque... Mas, na verdade, na prática, no uso da prática, ninguém usa o contínuo, você usa o enumerável. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os seus valores são tabelados, não é enumerável. Não, processos estocásticos, estatística se faz no contínuo. Então, mas isso vai ser discutido, né, Júlio? Porque não. Senão a gente vai dizer que tudo que se faz vamos chamar de probabilidade estocástica. Na verdade, é isso o pedido que ela tem. Probabilidade estocástica, quando é feita no departamento de matemática, engenharia e física, e probabilidade epistêmica, quando é feita com base na lógica e tal. A gente vai dizer, então, se por isso que a probabilidade feita em cima da lógica não é probabilidade. Não, é probabilidade. O que eu estou dizendo não satisfaz, para ela ser usada no dia a dia do pessoal, dos probabilistas e dos estatísticos, você tem que dar uma formulação que se estenda, me permita falar de probabilidade contínua, senão... Eu não sei, eu respeito o que você está dizendo, mas eu não tenho certeza se isso é obrigatório para você fazer, que tipo de aplicação, depende do tipo. Eu acho que deve ter mais aplicações que não estão sendo vistas, porque senão tudo que a gente está falando de probabilidade em cima da lógica, tal epistêmica, não vai ser útil.
condenando ao inutilismo, não pode ser. Também tem uma outra noção aí essa noção de probabilidade, esse nome de probabilidade epistêmica. É o nome que algumas pessoas dão. De fato, só para dizer, o Ian Hacking diz isso, é probabilidade epistêmica contra, vou te falar o nome. Estocástica. Então, essa terminologia conflita com a terminologia que os estatísticos usam, que é probabilidade epistêmica. Então isso é uma fonte de mal-entendidos muito grande. É onde você falou, epistêmico por cima do Credal, né? Isso é de fato. A gente tem que levar em conta essas confusões conceituais e de nome, tem que levar em conta. Assim, o cálculo do Popper eles têm Kolmogorov, ou seja, tudo que você faz ali tem Kolmogorov. Eu queria fazer uma observação depois sobre o cálculo do Popper e a álgebra. Depois, quando você terminar, eu faço. Então, já meu tempo está acabando aqui. Então, para conseguir uma relação aqui com a semântica da lógica clássica, né, o Carnap ele adota esse princípio aqui, que se a probabilidade de A é zero, então A é logicamente falso, e aí combinando esse princípio aqui com esses dois axiomas, a gente consegue essa equivalência aqui entre os conceitos da lógica, né, ser uma sentença ser logicamente falso, tá ali, ao mesmo que dizer que a probabilidade é zero, e ser logicamente verdadeiro, a probabilidade é 1. Tá? E aí com esse conceito em mãos é fácil demonstrar esse resultado aqui do Rupert e Leblanc, onde ele faz essa relação entre lógica e probabilidade, mostra de fato que a valoração da lógica é uma probabilidade ali, um caso particular aqui do cálculo de probabilidade, tá ok? Então agora a gente vai para o desenvolvimento da probabilidade relativa, que é como o Popper ele define essas probabilidades. O Carnap, de novo, né, ele vai seguindo nessa linha, ele remite ao primeiro que pega a probabilidade condicional do Kolmogorov e pensa ela em termos de sentenças. E Carnap vai nessa toada ali de fazer essa relação. E para evitar aqueles problemas que a gente tinha lá com a restrição no denominador da probabilidade condicional e transformar essa função numa função total, ele adiciona esse novo princípio aqui, que a probabilidade de A dado B vai ser 1 quando B for logicamente falso, ou seja, a probabilidade de B for 0. Tá? E com isso, com esse princípio aqui, embutido no cálculo do Carnap, ou seja, então reescrevendo a formulação do Carnap em termos de probabilidade condicional, isso daqui só para a gente ter uma intuição melhor do cálculo do Popper, a gente tem essas 7 axiomas aqui. Então, a probabilidade condicional é uma função de 2 entradas, que também recebe valores aqui dentro do intervalo 0,1. Então, a probabilidade de A dado B é maior ou igual que 0, ou está dentro do intervalo 0,1. Aqui a gente coloca como axioma que a probabilidade de A dado A é igual a 1, eu posso postular isso por conta de ter aquele princípio ali, ou seja, onde daria problema, agora já não dá mais, porque eu garanto que isso vale para todas as sentenças da lógica. Então, primeira objeção ali do... A não é mais independente de si próprio. Não é isso. É que no cálculo de Kolmogorov, a probabilidade de A dado A, quando A era probabilidade igual a 0, aí não era definido, aqui agora passa a ser definido. Tá? Então aqui eu coloco isso como axioma. Se B não é logicamente falso, se B não é um bóton, então a probabilidade de A dado B mais não A dado B vai ser 1. Tá? Tem uma partição aqui. O axioma
C4, a probabilidade de A e B dado C é igual à probabilidade de A dado B e C vezes a probabilidade de B dado C. Essa daqui nada mais é do que a probabilidade condicional, uma generalização da probabilidade condicional do Kolmogorov, se a gente entender o C como uma tautologia, que aí a gente recai ali, porque ele define, né, que probabilidade de A dado top é, por definição, a probabilidade absoluta. Tá? Top aí entendendo uma tautologia da lógica. Okay? E aí então a gente tem ali no RC4 exatamente a probabilidade condicional. E aí quando tem eventos, sentenças equivalentes da lógica, se eu trocar no primeiro termo da função ou no segundo termo, essa identidade ela é mantida, no caso de sentenças equivalentes. E se B for logicamente falso, que é aquele princípio que a gente adicionou lá, probabilidade de A dado B é 1 para qualquer sentença A. Então esse é o cálculo aqui de probabilidade do Carnap, e agora a gente vai tentar, né, fazer a relação com a abordagem do Popper, tentando extraindo, né, não tentando, todas essas menções semânticas aí que aparecem dentro da formulação do Carnap. Então, os axiomas. Aquela outra objeção também, né, probabilidade de não B dado B. Aqui a gente consegue mostrar que ela é zero, usando os axiomas RC3 e RC2, a gente deriva isso. E também, se B for logicamente falso, a gente tem ali essa equivalência, a probabilidade de A dado B igual a 1 para toda sentença A do cálculo. E aí então o Popper vai fazer o uso, vai substituir toda essa equivalência aí pelo termo de uma sentença C anormal. Tá? Então, C anormal é ter o comportamento de um bloco, ser logicamente falso para o Popper. Só que ele esconde isso atrás desse termo, que ele define B vai ser P anormal se somente se a probabilidade de A dado B for igual a 1 para toda sentença A da lógica. Tá? Então essa é a definição que o Popper assume, e aí o cálculo dele não apresenta nenhuma referência semântica aqui nos seus axiomas. Então, o que vai aparecer é o conceito de uma sentença C normal, né? Então, os axiomas, o RP4 é a probabilidade condicional, né, para discutir, e aí tem as comutações aqui à esquerda e à direita, que é onde ele precisa adicionar esses axiomas aqui para não ter que ficar falando daquelas equivalências que o Carnap apresenta aqui no RC5 e RC6. Trocando as equivalências, e Popper substitui aqui esses dois axiomas. Okay? Então agora eu tenho um cálculo totalmente autônomo, livre de dimensão semântica. No livro A Lógica da Pesquisa Científica, o Popper demonstra que esse cálculo dele aqui, ele generaliza o de Kolmogorov, ele mostra que ele consegue demonstrar, e aí para isso ele está interessado também numa interpretação de propensão, né, da probabilidade, essa é a interpretação que ele tem. Ele quer evitar totalmente, ele é contrário, ele é um crítico da visão subjetiva da probabilidade. Então ele quer usar a noção frequentista para definir o cálculo dele, para justificar esses axiomas, e ele demonstra que ele consegue a relação binomial dentro desse cálculo. Tá? Que a gente tem. Você disse que é normal uma noção semântica, não? Então, não, assim, na verdade, comparando com o Carnap, a gente vê que está escondida uma noção semântica por trás, mas
Como se fosse um elemento neutro, um elemento numa teoria de grupos, uma coisa assim, um elemento perverso. Se você olha, se inspira na lógica, você vê a relação direta, mas é uma coisa mais geral. Sim, mas a P normal codifica sobre todas as sentenças. Então. É questionável. Está muito mal escondido essa. Concordo. Que dá a impressão que ele jogou tudo embaixo do tapete. A pergunta que eu queria fazer para o povo é o seguinte: você tem um exemplo de uma coisa que seja P anormal e que não seja o bottom da lógica, o falso da lógica? Ele vai dizer, bom, talvez vai dizer, não sei. A teoria está aí, o que satisfizer ela funciona. Se tivesse alguém encontrar, ela suporta. Mas E aí ele usa então uma noção, ele usa sequências para poder justificar isso e ter uma ideia de frequência, tá? Uma visão frequencial ali dentro da abordagem dele. E é bastante complicado acompanhar o raciocínio dele para entender toda essa axiomática, essa versão aqui equivalente que é apresentada no livro do Buber e LeBlanc, fica mais intuitivo que de entender com isso, eu acho. E aí, voltando lá para as objeções que o Hayek e o Fittelson eles colocam com relação ao conceito de independência, aqui dentro já vou terminar. Aqui dentro dessa axiomática, a gente consegue definir três noções de independência. Duas delas equivalentes, né, à versão do Kolmogorov, porque a gente tem essa definição aqui. E aí, então, a gente reescreve a noção de independência aqui. Probabilidade de A e B dado top é o produto, é exatamente a mesma, usando essa definição. A outra, olhando, né, a probabilidade de A e B são independentes, se a probabilidade de A dado B for igual à probabilidade de A, e a probabilidade de B dado A for igual à probabilidade de B. Essa também é uma outra maneira de dizer quando dois eventos são independentes, e aparece também essa formulação do Kolmogorov. Só que essa terceira já é uma outra formulação que aqui a gente expressa dentro do cálculo do Popper. Probabilidade de A dado B é igual a probabilidade de A dado não B, e a probabilidade de B dado A é igual a probabilidade de B dado não A. E com essa terceira versão aqui, a gente consegue evitar a objeção, por exemplo, que a noção, os eventos são independentes quando eles são comutativos, né? A noção de independência ela é comutativa. E aqui não, né? Então, com isso, a gente tem uma noção, uma terceira alternativa aqui dentro do cálculo do Popper. Esse é o resultado que o Fittelson e o Hayek eles mostram no artigo, né? E aí eles falam que tem vantagens em se trabalhar com essa axiomática do Popper ao invés de Kolmogorov, porque pelo menos ela está mais alinhada com a lógica e evita certos paradoxos aqui que a gente tem dentro da teoria de Kolmogorov. Bom, acho que o meu tempo acabou. Eu ia falar aqui sobre a relação entre Popper e a paraconsistência, mas acho que eu termino por aqui, onde eu ia colocar algumas passagens em que o Popper ele mostra, né, num trabalho de um aluno dele, em que ele faz um cálculo dual da lógica intuicionista. Aí esse sistema que ele fala que seria bom adequado para poder falar de uma lógica para
expressar a teoria de probabilidade dele, o falsificacionismo, que está tudo mais ou menos conectado. Só que aí, essa lógica que aparece é uma lógica que tem cara de lógica paraconsistente. E essa lógica, o Popper fala, é muito fraca, porque não tem modus ponens, isso e aquilo. E aí nesse trabalho aqui que eu ia continuar, era mostrando que o Popper reconhece em várias passagens a importância da lógica paraconsistente, só que não dá muita atenção para isso, por conta de ter em mãos um sistema muito fraco. E aí que justifica, então, uma aproximação entre Popper e a lógica paraconsistente, porque hoje a gente já tem sistemas mais fortes em que satisfazem exatamente os mesmos requisitos do sistema que ele aceitaria, só que com modus ponens e todos os ingredientes para que o sistema receba um selinho de lógica, tá? Mas eu paro por aqui. É isso. Obrigada. Perguntas? Uma pergunta bem ingênua, porque eu conheço. Mas estava pensando o projeto do Popper de fazer uma teoria das probabilidades sem mencionar noções semânticas, né? Isso conceitualmente faz sentido, porque você não consegue nem explicar para uma pessoa que se a probabilidade fosse meramente uma função matemática, você não consegue nem explicar para uma pessoa o que é probabilidade. Então, em algum momento vai ter que entrar a probabilidade de que ocorra, de que seja verdadeiro, de que A ocorra, são todas noções semânticas. Da mesma forma, você não consegue nem explicar o que é um raciocínio lógico sem em algum momento falar de verdade. Né? Se for apenas funções que associam 1 e 0 ou valores intermediários, ok, é matemática, mas onde está o raciocínio? O Popper está querendo... Só uma coisa, ele nunca fala que é independente de qualquer coisa semântica, ele fala que é independente da semântica, da lógica. Mas pode mesmo. Semântica, assim, abertamente é uma coisa, semântica formal da lógica é outra. Pois é, vai ter que envolver alguma noção semântica, tipo verdade, correspondência. Eu só queria fazer uma observação, eu ia fazer e eu acho que agora é o momento. Deixa eu tentar para isso. Então, o que eles dizem é o seguinte, olha, em geral o que a gente pensa é que a semântica da lógica, vamos colocar a semântica da lógica está aqui, e a probabilidade é uma coisa mais geral. O que eles querem é algo que, ao mesmo tempo, generaliza a semântica da lógica e a probabilidade. Eles querem uma coisa aqui. O que o Popper está tentando, e o Miller também, está tentando fazer é definir esta ideia. Alguma coisa aqui, uma teoria abstrata, vamos chamar de teoria abstrata A, que ao mesmo tempo generalize a probabilidade e a semântica da lógica, a semântica formal, com valores, a semântica de Tarski, etc. Tá? Ao mesmo tempo, então, eles querem alguma coisa que ao mesmo tempo. E eles conseguem isso, de alguma maneira. Uma evidência de que eles conseguem é a seguinte: essa teoria abstrata que ele está fazendo, que a Juliana mostrou, com axiomas abstratos, que tentam não falar nada sobre bottom, top, partícula, teorema e tal. Essa noção abstrata, ela subsume a álgebra de Boole. É uma generalização da álgebra. No caso particular, eles obtêm a álgebra de Boole, eles demonstram isso. Né? Eles demonstram que no caso particular, essa coisa abstrata que eles estão definindo, subsume a álgebra de Boole. Quer dizer, então ao mesmo tempo, sei lá, é difícil de entender que ao mesmo tempo ela generaliza de fato a probabilidade e a semântica em direção a uma grande teoria algébrica abstrata. É álgebra, quer dizer, e aí muda um pouco da coisa estocástica, porque a coisa estocástica não é álgebra. A sigma álgebra, na verdade, é só uma apresentação do negócio. As operações que tem lá dentro são operações contínuas. Isso. São operações contínuas. E aqui não precisa de nenhuma operação contínua, é só álgebra mesmo. Não é uma álgebra de conjuntos, nem nada disso. Então é uma coisa de álgebra abstrata.
Agora, veja bem, por que basicamente a maneira estocástica e a maneira epistêmica com sentenças e a maneira estocástica com conjuntos conversam entre si? É por causa do teorema de representação do Stone, que fala o seguinte, o teorema de representação do Stone: qualquer álgebra que você fizer, inventar, qualquer álgebra de Boolean que você inventar, ela na verdade pode ser reconstruída com conjuntos. Então está por trás daqui dessa conversa o teorema de Stone. Ninguém fala nisso, ninguém fala nesse assunto. Então tem alguma coisa matemática profunda para ser estudada aqui, que ninguém está falando. Quer dizer, por que o Popper e Miller conseguem essa coisa abstrata que generaliza tudo ao mesmo tempo? Álgebra de Boolean, probabilidade e semântica tarskiana da lógica. Daí uma grande questão para ser investigada. Eu tentei conversar com o Miller e ele falar: não, mas eu só estou interessado na questão booleana. Até eu brinquei com ele, né? Falei que ele estava brincando no kindergarten booleano, ele não gostou nem um pouquinho. Falei: você fica nesse parquinho aqui, é fácil, né? Na hora que você sai, complica, outras lógicas. Não precisa separar consistente. Se você mudar isso aí para enfoque intuicionista, já vai dar o maior problema, porque não tem mais esse teorema de representação de Stone. Tem topos, tem outras coisas. Aí, quer dizer, é um assunto complicado, mas eles estão tentando fazer, com algum sucesso eles conseguem nesse programa, de uma coisa absolutamente abstrata, que não dependa de Tarski, de Kolmogorov, de nada. Não, mas além disso, tem ainda o propósito do Popper com a interpretação que ele propõe, que ele está falando que pode esquecer que ele está dentro da lógica da pesquisa científica, toda essa abordagem da lógica do cálculo de probabilidades, e que ele, quando ele fala do Walter apresentou o conteúdo que uma sentença ela informa, né? Então, se eu pego aqui o A e B, né? O conteúdo informativo é maior que o conteúdo de A e é maior também que o conteúdo informativo de B. E com relação ao cálculo de probabilidade, isso daqui é o inverso, porque a probabilidade de A e B é menor que a probabilidade de A e é menor também que a probabilidade de B. Então tem uma relação inversa aqui, que o que ele está falando? Em termos de falsificacionismo, em termos de falsificacionismo, que quanto menor a probabilidade de uma coisa acontecer, mais conteúdo informativo. Então, a teoria é mais falsificável. Então, ela tem mais valor dentro da teoria do falsificacionismo. Vamos lá. E por outro, ele também quer justificar o conceito de probabilidade dele com a interpretação que ele propõe, que é para justificar a probabilidade que a gente atribui a fenômenos que não podem ser repetidos. E mesmo assim a gente atribui probabilidade, ou seja, eventos de caso único, né? E aí que ele propõe essa interpretação de propensão do cálculo. Eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender profundamente essa interpretação dele. Sei que é nesse sentido, e todo esse desenvolvimento dele está ligado com esse cálculo de probabilidade condicional, essa visão autônoma, ligada aí com essa noção de frequência, dessa sequência que ele trabalha aí para justificar todo o desenvolvimento. Ele não faz essa justificativa colocando no cara, não é por aí. É por meio dessa interpretação que ele almeja. E ele vai justificando com essa construção dessas sequências aí que ele vai criando, justificando os axiomas que ele adota. Então ele apresenta, não é uma versão, não, apresenta um cálculo, depois ele questiona, apresenta outro, vai apresentando, assim, é bastante confuso de entender, mas ele vai nessa direção. E aí, no fundo, tem isso que o Walter falou.
ele está buscando uma teoria mais geral, abstrata, que essa é a leitura do Minger, inclusive, do trabalho do Popper. Né? Eles buscam essa teoria mais geral que generaliza os dois campos. Se houver mais perguntas, vai ter que deixar no café.